Nem todos vão ver este vídeo. E você sabe disso, porque ele não aparece para quem está distraído, nem para quem busca respostas rápidas ou promessas confortáveis. Ele surge para quem já está sentindo há algum tempo que algo no mundo perdeu o encaixe, que certas verdades não sustentam mais o peso da realidade, que viver no automático se tornou insuportável. Se você está aqui, não foi por curiosidade, foi por reconhecimento. Algo em você soube que precisava atravessar este ponto. O dia 28 de janeiro não é um marco oficial em calendários astrológicos, nem o início formal de uma nova era. Mas é exatamente isso que o torna tão significativo. Porque não estamos falando de um evento que acontece fora de você, e sim de um limiar que se manifesta dentro. Um instante em que forças lentas, profundas e irreversíveis se aproximam da superfície, tornando impossível continuar fingindo que nada está mudando. A Era de Peixes, marcada por fé, sacrifício, hierarquias espirituais, salvadores externos, não simplesmente acabou. Ela está se dissolvendo, como a noite que resiste enquanto o céu já começa a clarear. A Era de Aquário ainda não chegou por completo. Ela se anuncia em lampejos, rupturas, desconfortos e perguntas que não pedem mais respostas prontas. E entre essas duas frequências existe um espaço instável, silencioso e poderoso. É nele que você está agora. Um stellium em Aquário reúne forças para pressionar estruturas internas e coletivas que já não se sustentam. Plutão está ali, não para inspirar, mas para reprogramar. E quando isso acontece, a sensação não é de esperança imediata, é de estranhamento, de perda de referências, de lucidez que dói. Se você tem sentido que algo está acabando sem ainda saber o que começa, este vídeo veio te acompanhar. Porque este é o início de uma responsabilidade em você. Há um tipo de amanhecer que não traz alívio imediato. Ele não chega com o canto dos pássaros, nem com a promessa de um novo dia simples. Ele chega frio, silencioso, quase incômodo, porque sua primeira função não é aquecer, é revelar. Revelar o que permaneceu escondido durante a noite inteira. Revelar formas, ruínas, caminhos e também erros de rota. É exatamente nesse tipo de amanhecer que você se encontra agora. O stellium em Aquário que está ativo neste momento não atua como um evento externo que você observa de longe. Ele age como uma pressão interna, como se algo estivesse sendo desalinhado de propósito para que não possa mais ser ignorado. Sol, Marte, Mercúrio, Vênus e Plutão, reunidos nesse signo, não estão pedindo ajustes superficiais, estão exigindo reposicionamento. E isso raramente acontece de forma confortável. Aquário carrega uma frequência que não se importa com tradição, pertencimento automático ou obediência emocional. Ele não pergunta se você está pronto, ele pergunta se você está consciente. E Plutão, ali presente, não aceita respostas ensaiadas. Plutão não transforma o que está saudável. Ele age onde algo já morreu, mas continua sendo sustentado por medo, hábito ou conveniência. Por isso, quando essa força se ativa, a sensação comum não é de entusiasmo, mas de desgaste. Um cansaço estranho, como se manter certas estruturas internas exigisse um esforço que antes passava despercebido. Talvez você tenha percebido isso nas últimas semanas. Conversas que já não fazem sentido, obrigações que parecem vazias, ideias que antes organizavam sua vida e agora soam ocas. Não porque você esteja perdido, mas porque o sistema operacional mudou e você ainda tenta usar comandos antigos. Aquário não destrói por crueldade. Ele rompe porque a continuidade cega se torna perigosa quando a consciência já avançou. No coletivo, isso se manifesta como instabilidade, colapso de autoridades, descrédito em narrativas oficiais, confusão entre liberdade e oposição vazia. Mas no plano íntimo, a experiência é mais silenciosa e mais profunda. É a sensação de não caber mais em papéis que você aprendeu a desempenhar, de perceber que muitas escolhas não foram feitas por convicção, mas por medo de exclusão, de notar que pertencer, durante muito tempo, custou a própria lucidez. Esse é o ponto que poucos querem atravessar, porque ele não oferece aplausos,
ele retira muletas. A Era de Peixes ensinou a confiar, a acreditar, a se entregar, mas também ensinou a terceirizar a própria autoridade, a esperar que alguém saiba mais, veja mais, salve mais. Aquário não aceita isso. Ele não vem para salvar, ele vem para acordar. E acordar, no início, é sempre desconfortável. Se existe inquietação em você, ela não é ansiedade sem motivo, é percepção ampliada. É o intervalo entre a noite e o dia, quando o corpo sabe que a luz vem, mas os olhos ainda não se adaptaram. Está tudo bem sentir confusão agora. Está tudo bem não ter clareza total. O que não é mais possível é fingir que nada mudou. Este stellium funciona como um portal, porque ele não oferece retorno ao estado anterior. Depois que a luz começa a desenhar o horizonte, a noite nunca mais é a mesma. Mesmo que ainda escura, ela já foi atravessada pela consciência de que está terminando. É por isso que tanto sentem uma mistura estranha de alívio e luto. Alívio por não precisar mais sustentar mentiras internas. Luto pelo fim de identidades que davam segurança. Aquário testa algo essencial. Você vive por escolha ou por programação? Você sustenta sistemas porque acredita neles ou porque teme o vazio que viria se os deixasse cair? Essas perguntas não surgem como pensamentos organizados. Elas surgem como desconforto difuso, como impaciência com o superficial, como dificuldade de se engajar em narrativas prontas. E isso não é rebeldia, é individuação real começando a se impor. Nada disso acontece de forma coletiva e uniforme. Os mais sensíveis percebem antes, não porque sejam especiais, mas porque escutam camadas mais sutis da realidade. Se você sente que está entre dois mundos, saiba, você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente no ponto de transição. No amanhecer que não pede celebração, pede presença. E agora, antes de avançar, respire fundo. Não para acalmar, para se posicionar. Porque o que vem a seguir não é sobre o mundo lá fora, é sobre o que dentro de você não atravessa mais esse novo dia. Há um equívoco comum sobre transições profundas, a ideia de que elas chegam com clareza, direção e entusiasmo. Mas o que este amanhecer aquariano revela é o oposto disso. Antes que uma nova lógica se firme, ela desmonta as antigas. É por isso que este período não parece luminoso. Ele parece instável. E isso não é um erro do processo. É o processo em si. O stellium em Aquário não está inaugurando um mundo novo. Ele está expondo a fratura entre o mundo que ainda funciona por inércia e a consciência que já não consegue mais obedecer sem questionar. Essa fratura se manifesta como polarização extrema, excesso de informações contraditórias, discursos inflados de liberdade que escondem novas formas de controle, coletivos barulhentos e, ao mesmo tempo, vazios de sentido. Mas tudo isso é apenas o reflexo externo de algo muito mais íntimo. Dentro de você, essa energia se traduz como uma dificuldade crescente de sustentar personagens sociais, profissionais, espirituais, afetivos. Aquilo que antes parecia identidade, agora começa a soar como papel. E não porque estava errado em sua origem, mas porque cumpriu sua função em outro ciclo. A Era de Peixes precisava de entrega, de fé, de pertencimento. Ela construiu pontes emocionais e espirituais importantes, mas também criou dependências sutis, acordos silenciosos onde a própria consciência era negociada em troca de segurança. Aquário dissolve esses acordos, não com violência direta, mas com lucidez. Ele retira o véu. E quando o véu cai, não há como fingir que não se viu. É por isso que tantos se sentem cansados, mesmo sem grandes acontecimentos externos. O cansaço não vem do que você faz, vem do esforço de manter estruturas internas que já perderam sentido. Vem de tentar se encaixar em sistemas que exigem versões antigas de você. No plano coletivo, isso se mostra como colapso de narrativas. Verdades absolutas perdem força. Autoridades antes inquestionáveis passam a ser vistas com desconfiança. A tecnologia, que prometia conexão, escancara isolamento. A ideia de progresso revela seu custo. E tudo isso cria um ruído constante.
uma sensação de que nada é sólido o suficiente para apoiar o peso da existência. Mas o erro é buscar solidez onde só pode haver transição. Aquário não oferece chão estável de imediato, ele oferece espaço. Espaço para pensar por si, espaço para escolher conscientemente, espaço para assumir responsabilidade pelo próprio olhar. E isso assusta, porque pensar por si não é confortável. Exige presença contínua, exige ética interna, exige renunciar à proteção de narrativas prontas. Por isso, antes da era de Aquário se consolidar, surgem crises aquarianas. Confusão entre liberdade e oposição automática, rebeldia sem direção, coletivos sem alma, tecnologia sem consciência. Esse caos não é sinal de fracasso evolutivo, é sinal de transição mal romantizada. A passagem entre eras nunca foi suave. Ela sempre foi marcada por desconforto, perda de referências e sensação de vazio. E isso faz toda a diferença, porque consciência não impede o desconforto, mas impede a alienação. Se você sente que não pertence mais a certos grupos, certas ideias, certas formas de viver, isso não significa isolamento definitivo, significa realinhamento. Pertencer por medo de exclusão é uma das estruturas que este amanhecer dissolve. Aquário não quer massas homogêneas, ele quer indivíduos lúcidos, capazes de coexistir sem se anular. Mas até isso se estabilizar, há um intervalo solitário. Um espaço onde você ainda não se reconhece totalmente no novo, mas já não pode retornar ao velho. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Cada adaptação, cada concessão, cada silêncio, cada crise pessoal foi treinamento invisível para este ponto. Você aprendeu a perceber nuances, a ler ambientes, a sentir quando algo não está alinhado, mesmo sem provas concretas. Agora, essa sensibilidade deixa de ser um peso e começa a se tornar instrumento. Você está em um lugar raro. Entre a noite que se desfaz e o dia que ainda não aqueceu, entre a fé herdada e a consciência escolhida, entre pertencer e ser. E esse lugar, embora desconfortável, é sagrado, porque é nele que se decide o que atravessa e o que fica para trás. Há um momento específico em toda a travessia em que a pergunta deixa de ser o que está acontecendo e passa a ser o que em mim tenho que deixar para trás para atravessar. Esse é o ponto mais delicado deste amanhecer, porque ele não exige ação imediata, nem decisões visíveis, nem rupturas dramáticas. Ele exige algo muito mais raro: sinceridade interna, sustentada no tempo. A consciência aquariana não vive de grandes declarações. Ela se revela nos detalhes, no que você consome, no que você repete, no que você aceita por conveniência, no que você cala para não desagradar. Tudo isso passa a pesar mais. É por isso que este período pode trazer uma sensação estranha de clareza misturada com cansaço. Você enxerga mais, mas ainda não sabe exatamente o que fazer com o que vê. Isso não é paralisia, é integração em andamento. A luz do amanhecer ainda não permite correr, ela apenas mostra o terreno. E algumas partes desse terreno são áridas, outras são férteis, outras precisam ser deixadas para trás. Pergunte-se, sem pressa, o que você está carregando apenas por lealdade ao passado? Quem você continua sendo por medo de decepcionar? Que sistemas internos você mantém funcionando, mesmo sabendo que já não são verdadeiros para você? Essas perguntas não pedem decisões imediatas, elas pedem presença contínua, porque atravessar este portal não é um ato único. É um processo. Há algo importante a ser dito com gentileza aqui. Se você sente melancolia, isso não é fracasso espiritual, é luto legítimo. Você está se despedindo de versões de si que te protegeram quando era necessário. Honrar isso faz parte da travessia. Não é preciso desprezar o que foi, basta não se aprisionar a isso. A era de Aquário não nega o passado, ela o contextualiza. O ritual que se pede agora é simples demais para parecer importante. Silêncio, observação, honestidade interna. Não é o momento de anunciar mudanças ao mundo, nem de se explicar.
É o momento de escutar o que se revela quando o ruído diminui, quando você para de buscar confirmação externa, quando você sustenta a própria percepção sem precisar defendê-la. Você pode sentir nos próximos dias uma alternância entre energia e exaustão, entre entusiasmo súbito e vontade de recolhimento. Isso é normal. O sistema interno está se reorganizando. Não force clareza. Não dramatize a confusão. Você esteve aqui neste ponto raro. Você atravessou este limiar com os olhos abertos. E isso importa mais do que qualquer definição de era. Porque a era de Aquário não começa quando os céus decidem. Ela começa quando alguém, silenciosamente, escolhe não se trair mais. E se fizer sentido, deixe nos comentários uma única palavra. Essa palavra pode ser amanhecer, gratidão, confiança, luz. Não como opinião, nem como explicação, como selo, como um gesto simbólico de quem reconhece que algo mudou e não pode ser desfeito. E se este tipo de travessia ressoa com você, a inscrição no canal é apenas um gesto de continuidade, um fio que segue, se for verdadeiro para você. Que este amanhecer te traga lucidez suficiente para não voltar ao que já acabou, coragem suficiente para sustentar o intervalo e presença para atravessar o que começa, sem precisar nomear tudo agora.